O Avivando está começando e eu tenho certeza que essa será uma noite de grandes aprendizados e de renovo para a sua vida. Então fique atento para o que Deus vai falar. Pelas redes sociais ou pela TV, boa noite a você. Deus é aquele que pode realizar todas as coisas. Ele criou eu e você de maneira extraordinária. Assombrosamente fomos criados, maravilhosamente o Senhor nos formou, e Ele nos criou para o louvor da sua glória. Você não é uma obra de acaso, você foi criado de maneira específica, não existe ninguém igual a você. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus, né, Davi? Porque não existe, David, porque não existe outro igual a você, né? Imagina um mundo cheio de você. O mundo cheio da sua, o mundo, em todo que é lugar, você chega no mercado, está lá um atendente, é você. Vai na loja, alguém é você. No banco, o caixa é você. E aí quando você olha, o seu cônjuge é você. Que alegria seria essa, né? Assim também como nós não queremos clones, nós precisamos, na verdade, de pessoas diferentes, distintas, para aperfeiçoar a nossa vida. Deus tem dado pessoas chaves para aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar a sua fé. Quando falamos de avivamento, nós estamos falando de um renovo de vida. E essa reunião é uma das reuniões mais importantes da nossa família, as nações. Talvez você não compreenda isso por mim. Eu estava hoje mesmo falando para o líder time numa reunião que nós temos toda terça-feira. É uma das reuniões que eu mais gosto de compartilhar, de partilhar a palavra. Ainda alguns não entendem, pensam, essa reunião é só para líder, está fora, não entendeu ainda. Essa é reunião de empoderamento, uma reunião de ressignificar o sentido da sua vida, é uma reunião onde nós falamos de objetivos, metas, alvos, propósitos, porém, sobretudo, da essência que Deus, o Senhor Jesus nos deixou, o seu Espírito. O Espírito de Deus em nós é quem é o nosso combustível, é quem nos empodera. Nessa noite quero falar sobre o possível, mas antes de falar sobre o possível, o tema é: quando o impossível se torna possível. Você já teve diante da sua frente algo que você se deparou e disse, não pode, não vai dar certo, não vai acontecer. Alguém já aconteceu isso com você? Tem alguém aqui, alguém aí do outro lado está nos assistindo? Teve alguma situação de impossibilidade, você te parou e agora não tem mais jeito? Quando isso acontece, o que fazer? Quando a situação como essa nós estamos diante de uma situação como essa, o que fazer? Chorar? Ficar parado? Esperar alguém resolver? Ficar aí lamentando? Existem algumas coisas que nós vamos tratar nessa noite, e eu creio que vai trazer um renovo sobre sua vida. E nós vamos estar falando, o texto básico é de 1 Reis, no capítulo 17, ao verso 7 ao verso 24. E antes de abrir as nossas Bíblias, quero que você feche os seus olhos por um momento, e eu quero orar junto com você. Pai, nessa hora, nós estamos aqui reunidos porque cremos que Tu tens, Senhor, uma palavra rema para cada um de nós. O sim e o amém é Teu. Senhor, nós declaramos que tudo que está sendo aqui realizado nesse momento não tem a ver conosco em si, mas o Senhor operando em nós e através de nós. Quem nos assiste agora ou posteriormente, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um de nós, pois o Senhor nos dotou de habilidades, nos trouxe, nos entregou, nos agraciou com dons, talentos, que só o Senhor poderia dar, ninguém mais. Então aqui nós estamos nessa reunião para engrandecer o Senhor e sabendo que o Senhor pode, aonde está a Tua presença, trazer transformação, renovação, reavivar-nos
em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém comigo? Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. É bom falar isso, né? Lá em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 7. Você já conhece esse texto, eu vou tentar, vai até o 24, vou tentar ler os primeiros versículos aqui, e aí nós vamos dar continuidade. Verso 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela a chamou, ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu beba? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um pouquinho para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Que relato, né? Sem água, sem alimento, viúva, sem perspectiva, porque a responsabilidade do homem não é falar grosso, não é ter barba, alguns têm, no meu caso não tem, mas não é ter força. A responsabilidade do homem, ser provedor, quando marido, protetor, dar destino para os filhos. E aqui não tinha essa pessoa. Tinha uma mulher, sem o marido, sem o provedor, sem o protetor, e um filho, sem nenhuma expectativa. Trazendo aqui para a nossa realidade, nós estamos vivendo um tempo bem diferente de tudo que nós já vivemos. Aqui, pelo menos aqui nesse auditório aqui, tem gente com mais de 20 anos. A média aqui é de 20 anos para cima. E olhando tudo que você conecta na internet, você acessa as redes sociais, você liga a televisão e as notícias não são favoráveis. Do ano passado, de 2000 até hoje, as notícias são de tristeza, de morte, de situações caóticas, de primeira onda, segunda onda, de assolação. Talvez agora um pouco mais estamos nos habituando, estamos nos adequando a uma nova realidade, a um novo tempo, um novo momento, mas não é algo tão simples. Não é algo dizer, uau, o mundo está melhorando. Não está melhorando. E nem podemos dizer também que vai ficar, daqui a pouquinho vai ficar tudo normal. O que nós temos como cristão, como filhos de Deus, como nascidos em Cristo Jesus, nós precisamos olhar conforme os olhos de Deus para a nossa realidade e nos mover debaixo dos valores eternos do Senhor. O Senhor Deus falou para esse profeta. O Senhor Deus disse a ele o que fazer. Assim como o Senhor falou para Elias, Ele pode falar para você também. Você pode dizer amém? Assim como Ele falou para aquele homem, Ele pode falar para você também. Deus, Ele não precisa ouvir uma voz como um trovão, meu filho, minha filha amada, eis que te digo, não precisa nada disso. Deus pode falar por meio de pessoas. Ele fala com a sua palavra, que já é verdadeira, eficaz, plena, digna de toda confiança. Ele fala por meio das circunstâncias. Ele fala com o seu espírito em nosso espírito. Ele fala através de sonhos e de revelações. Mas o Senhor fala em todo o tempo. Talvez eu consiga estar no meio de tantas vozes. Eu preciso
discernir a voz de Deus ou decidir que voz eu quero ouvir. Porque a voz da necessidade, a voz da calamidade, a voz das situações de desordem caóticas, elas estão aí. Mas é importante ouvir a voz do Senhor. Lá em Lucas 1:37 diz que, pois nada é impossível para Deus. Você pode repetir comigo? Nada é impossível para Deus. Repita novamente: nada é impossível para Deus. E para você? E para você? Faz essa pergunta agora para você mesmo. Para mim, quais são as impossibilidades? Quando olhamos para nós mesmos, nós vamos ver todas as impossibilidades. Mas quando olhamos para Deus, nada é impossível. Tudo é possível. A palavra é essa: tudo é possível para Deus. E aí, a própria palavra diz: tudo é possível àquele que crê. Então o ponto não está nas impossibilidades, a situação está em quem crê e quem não crê. Uns creem que a vida só é aqui, essa realidade, só é esse ambiente que nós estamos vivendo, só é esse tempo que estamos aqui. Esses que acreditam apenas nessa vida, eles já têm então toda a sua limitação. A fatalidade da morte acabou, quando o fato da morte, que realmente vai acontecer a todos, acabou. Mas aqueles que creem em Deus, ainda que morra, viverão, ressuscitarão, terão uma nova vida. E diz a palavra do Senhor, Apocalipse diz, que aqueles que permanecerem firmes, aqueles que vencerem, ao vencedor, de maneira alguma passará pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Então existe uma segunda morte. Mas aqui eu não quero falar especificamente sobre isso. Eu quero falar sobre a possibilidade. Deus nos colocará diante de situações difíceis, e agora, o que fazer? Não é simplesmente deixar que vai acontecer, deixa a vida me levar, não, tem algo a ser feito. João capítulo 14, verso 12, diz assim: digo-lhes a verdade, isso é Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Nós já falamos, nós já sabemos coisas que o Senhor fez, coisas simples. Ele curou o cego, Ele fez mudo falar, coxo andar, fez morto ressuscitar, morto de 4 dias voltar a viver. Se Ele disse que nós podemos fazer o que Ele fez, e que poderemos fazer muito mais, você crê nisso? Então aí é que está, queridos. O ponto dessa palavra, desse compartilhar, é aonde você está depositando a tua fé, na impossibilidade ou na possibilidade? A decisão é sua. Não podemos ficar olhando simplesmente as situações e dizer, acabou, esse é o ponto. O nosso Deus, o eterno e verdadeiro e único Deus, Ele tem toda a possibilidade. E o que nós estamos vendo é assim, tem gente, eu queria esquecer 2020, queria pular logo. Não tem esquecer. Toda e qualquer situação, mesmo situações que você somos falíveis, podemos falhar a qualquer momento, errar a qualquer momento. Mas uma coisa é certa, precisamos buscar fazer aquilo que é certo. Certamente falharemos, mas o nosso padrão não é falhar. Em Deus nós procuramos o acerto, procuramos a retidão, procuramos a integridade, procuramos realizar as coisas da maneira certa, da forma certa, do jeito certo. Ainda que na caminhada vamos falhar, mas isso não é o nosso alvo. Sim ou não, querido? Então não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre por aquilo que o Senhor tem feito, ou melhor, celebre por aquilo que já está em suas mãos. Tem gente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho. Você não precisa ficar buscando o que você não tem, o que você tem em suas mãos, o que está acessível a você, o que o Senhor já te entregou.
Todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidade diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvos de milagre de Deus nesse tempo, nessa hora. Mais de 3.000 pessoas, 5.000 homens lá, não tem nada o que comer. O que é que tem aí? Tem um pouquinho, tem alguns pães, tem alguns peixes. E isso é o suficiente para pegar e dar graças e dizer: Senhor, obrigado, porque isso aqui é o que está em minhas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque esta é a vida que o Senhor me deu. Eu só tenho ela, Senhor, não tenho muito mais que isso, mas essa é a vida que o Senhor me deu, e eu vou usá-la, vou entregar em tuas mãos, vou colocar à tua disposição, vou deixar o Senhor me usar, vou me colocar a total entrega a ti, e o Senhor pode fazer o que quiser fazer, porque em ti há abundância. Eu não tenho muita coisa, mas você tem uma vida. Você tem um coração. E o pouco nas mãos do Senhor é multiplicação. Eu só tenho uma célulazinha. Eu só tenho meio discípulo. Não sei se pode falar. Celebre o que você já tem, porque senão nunca haverá gratidão para celebrar quando possivelmente terá mais. Então alegre-se com o que tem. Mas essa é a verdade. Se você tem o Espírito de Deus, você tem o que é necessário. A essência de Deus está em você. Se você tem o Espírito de Deus, então você tem a essência da vitória, você tem a essência da conquista, você tem a essência do poder, você tem a essência da vida. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades. Todo aquele que está no Senhor: mas não é do meu jeito. Sim, não é do seu jeito, mas o jeito de Deus é melhor, a forma de Deus é melhor, a maneira de Deus é melhor, o agir de Deus é melhor. A Bíblia fala que nós pedimos muitas vezes e não recebemos. E não recebemos porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Nós pedimos de maneira errada. Sabe qual é a maneira certa de pedir? Senhor, seja feita a tua vontade. E quando nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, você pode ficar preparado, porque nem sempre vai ser aquilo que você quer. Tudo que nós conquistamos fisicamente aqui vai ficar. Sim ou não? Qualquer bem material que você adquirir, no dia da sua partida, vai ficar. A única coisa que vai permanecer são as almas que você alcançou, as vidas que você tocou, as pessoas que você se conectou para levar para a eternidade. Por isso a Bíblia fala: não amontoeis, Mateus capítulo 6, tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas amontoai riquezas no céu, onde o ladrão não vai roubar, onde não haverá envelhecimento, onde não haverá roubo, onde não haverá ninguém para saquear. Amontoai lá, porque como eu posso fazer isso? Daqui mesmo, fazendo que vidas possam ser salvas, libertas, curadas. Então as minhas impossibilidades se tornam possibilidade quando eu entendo que tenho tudo, como falou aqui a pastora Josi. Você pode projetar aí? Quando eu entendo que tenho tudo. 1 Reis 17, 10, 12. Ele foi quando chegou à porta, então nós já lemos esse texto aqui. E aí, ao invés de sempre orar, o Steve Furtick, que ele fala o seguinte: ao invés de sempre orar, quando Deus me abençoe com mais, eu encorajo a orar: Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar. Tudo que Jesus precisa é uma pessoa disponível para Ele usar. Aquela mulher tinha um punhado de farinha, uma vasilha, um pouco de azeite, era só pouquinho. Mas o Senhor estava de olho tanto nela como no profeta. Deus queria usar tanto o profeta como a vida daquela mulher. Mas eu não tenho tantas oportunidades. Eu não nasci numa família tão abastada. Eu não ganho tanto. Eu não... Para disso. Senhor, o que eu tenho, eu consagro a Ti. Senhor, o que eu tenho, pertence a Ti. Tudo que Jesus precisa é o que você tem.
Você pode repetir comigo? Tudo que Jesus precisa é o que eu tenho para Ele multiplicar. Vamos lá, fala isso com fé. Tudo que Jesus precisa é o que eu tenho para Ele multiplicar. João 6,9 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E sabe o que aconteceu? Multiplicou, mas não só multiplicou, porque quando nós repartimos o que nós temos, haverá sobra além da multiplicação. Guarda isso aí, guarda isso para a sua vida. Nós não dividimos, nós repartimos, e quando nós repartimos, não apenas multiplicará, mas haverá sobras. Quantos cestos de pães e peixes sobraram? Quantos? 12. Quem foi que distribuiu os pães? Quem foi? Os discípulos. Quantos eram? 12. Quanto mais você reparte, quanto mais você compartilha, mais o Senhor vai multiplicar. E aí, depois que todos tiverem recebido, o Senhor ainda vai deixar sobra. Amém? Sobra. Reserva. Isso na informática nós falamos de contingência. Glória a Deus, amados. Quando o povo estava no deserto, o Senhor dizia: coma o que é suficiente, só o que é para aquele momento. Mas nós estamos falando em outro momento, da impossibilidade. O Senhor quer nos usar para nós estarmos vivendo para nós, mas vivermos para outras pessoas também. Guarde isso, escute aqui. Você não deve viver sua vida só para você. Você precisa viver sua vida para você e para outros também. E aí o Senhor vai fazer que se multiplique a sua vida por meio daquilo que Ele entregou em suas mãos. O que você está fazendo com Jesus que está aí dentro de você? Recebe isso? O que você está fazendo com Jesus que está aí dentro de você? Espera aí, Jesus, deixa que eu resolvo. Espera aí, Jesus. Ou então, Jesus, do meu jeito é melhor. Sempre vamos ter algo em nossas mãos, sempre. Você tem algo? Sim ou não? Você tem algo em suas mãos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se você tem algo em suas mãos, no mínimo você tem a sua vida. Se você tem uma vasilha, entregue o que está dentro dela, mesmo que ela esteja vazia. Senhor, eu tenho essa vasilha. Esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo e eu falei assim: Senhor, muito obrigado, porque eu só sou um instrumento. Aí eu gosto de fazer algumas analogias e pensar, já pensei, instrumento musical nas mãos do músico, as ferramentas para um marceneiro, os ferros para um serralheiro, a pedra, tijolo para o pedreiro, tudo isso conforme a habilidade do construtor, isso fica lindíssimo, maravilhoso, né? Ou então fica de qualquer jeito. Você já viu casa feita de mau jeito? Mal construída? Alguém já viu casa mal construída? Ok? Quando você olha para uma casa mal feita, o que te vem logo na mente? O que vem na mente? Um profissional desqualificado, não é? Se você entrega a ferramenta da sua vida nas mãos do Senhor, Ele não vai fazer porcaria, Ele vai fazer uma grande obra. Nós somos instrumentos nas mãos do obreiro, do supremo construtor, do eterno edificador, do criador do universo. Nós somos instrumentos. Então toda a obra que o Senhor fizer através da sua vida vai ser obra plena, vai ser obra formosa, maravilhosa. Talvez você não está compreendendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo uma obra através das nossas vidas. Meu Deus, o Senhor usa essa ferramenta. Agora, uma ferramenta, ela é útil e tem uma utilidade de precisão quando ela está dentro daquilo que foi preparado. Pega um machado cego e começa a
a tentar derrubar uma árvore. Você vai fazer força, você está com a ferramenta certa, escute isso, você está com a ferramenta certa, está lá tentando derrubar, cortar lenha, não vamos derrubar a árvore não, porque isso politicamente é errado, né? Vamos cortar lenha, né? Então pega lá o machado e começa a cortar lenha, tenta cortar lenha com machado cego, e vai, e tenta, você vai fazer muita força, muito esforço, e o resultado vai ser pequeno. Agora amola o machado, afia o machado, gasta tempo afiando o machado. E quando você gasta tempo afiando o machado, você não vai precisar fazer grande esforço, você vai produzir muito mais, vai realizar muito mais. Ei, escute, eu e você somos machados nas mãos do Senhor. Está amolado, sua vida está amolada, sua vida está bem preparada, e aí quando o Senhor usar, não vai doer. Ai, mas eu vou ter que perdoar, eu vou ter que restituir, não, faz rapidinho, não vai nem doer, e vai acontecer, e o Senhor vai ser exaltado e glorificado. Glória a Deus. As minhas impossibilidades se tornam possibilidade quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Eu quero chegar logo no resultado. Há uma jornada, há uma caminhada. No verso 13, Elias disse assim: porém ele disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. E aí? Como pode? Eu não tenho nada, o Senhor está querendo que eu faça para mim, e faça ainda para você, na verdade para você e depois para mim. Queridos, quando nós estamos fazendo para os outros, nós estamos fazendo para Deus. Quando nós estamos investindo em vidas, cuidando de pessoas, semeando em pessoas, se colocando à disposição de pessoas que nada vão aparentemente nos dar em troca, é o Senhor quem nos recompensa. E a recompensa do Senhor, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que temos pedido e pensado, conforme o seu poder que opera em nós, através de Cristo Jesus. A maneira que Deus retribui em nós sempre é maior. Deus não deve nada para ninguém, e quando Ele acrescenta é sempre em abundância. Quanto tempo eu investi nessas vidas, quanto tempo eu estou nessa célula, quanto tempo eu estou aqui, quanto tempo ainda não recebi nem R$1 milhão por isso. Se você estiver caminhando por meio desse tipo de recompensa, está falido. Mas quando você começa a entender que eu estou fazendo para o Senhor, estou cuidando dessa vida difícil aqui, porque o Senhor quer melhorar a minha vida, eu estou aqui acreditando nessa pessoa que não merece crédito nenhum, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser alguém melhor, de viver de uma maneira, de olhar para a minha vida, saber que o Senhor quer usar esse machado. A primeira coisa que o profeta fala é: não tenha medo. E hoje eu tenho aqui também essa palavra para compartilhar para você. Não tenha medo, vai dar certo, confie que o Senhor está falando. Por que Elias disse não tenha medo? Porque foi Deus que falou, foi o Senhor quem disse, e se Ele disse, fique tranquilo, a pandemia não vai destruir a sua salvação, não, a pandemia não vai tirar a sua paternidade, não, fica tranquilo, o reino de Deus já está preparado para aqueles que estão no Senhor. Então não é Covid, não é doença, não é escassez, não é dificuldade que vai tirar você das mãos do Senhor. Ele já te tem, e Ele te guarda e te protege e te leva para um lugar. Diz a palavra que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, devemos confiar nele, que Ele tem um destino final. E aí, se a gente ainda dessa vida não conseguiu conquistar algumas coisas, se não chegou ainda, eu não consegui, não se preocupa, porque lá no final tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Nova Jerusalém que nos aguarda. Tem uma cidade que ninguém conseguiu enxergar aqui nessa terra. Eu já fui em vários países, em várias cidades do mundo, e que em cada lugar belíssimo, mas nada disso se compara àquilo que está preparado para nós, para aqueles que permanecerem firmes.
Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, está passando pela prova, dê glória a Deus. Está passando pelo deserto, dê glória a Deus. Está com Covid, dê glória a Deus. Curou do Covid, dê glória a Deus. Mas não tenha medo não. Ai, porque o bicho papão vai me pegar. Que bicho papão vai te pegar? Você já está tomado pelo Espírito do Senhor. Já está cheio. Diga amém em nome de Jesus. Tem até uma música que fala: se correr o bicho pega, se orar o bicho corre, né? Acho que é isso, né? Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Então é em Deus que nós estamos seguros. Você crê nisso, queridos? Então fique tranquilo, sua célula vai dar certo sim, ela vai multiplicar sim. Ai, e a visão? A visão continua sendo o mesmo. E de fazer discípulo de Jesus Cristo em todas as nações. Ame, cuide, sirva. E sabe, não se canse não, porque o Senhor renova as nossas forças. Ele faz o que está caído, Ele levanta o que está caído. Ele renova as forças dos que não têm mais força. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Alguém diz amém disso aí? Está demorando, não, processo. Está melhorando. Alguns chegam e já querem, ai, eu quero já, para. Essa coisa de micro-ondas, é para a modernidade, mas o processo de Deus continua sendo da mesma forma, não muda. Você não nasce de um dia para o outro. Você passa por um processo de ser gerado. A vida não é um evento. A vida é uma jornada. E essa vida que Deus tem te dado, ela é uma vida para ser prevalecente. Escute isso, a vida que Deus tem te dado é para ser uma vida prevalecente. Tudo que Deus colocar em tuas mãos, multiplique. Tudo que o Senhor colocar, que estão aqui, nós estamos vendo, ai, está difícil para mim, ai, eu não sei se eu vou conseguir, mas por quê? Porque está abatido a minha alma. Eu sei que o meu Redentor vive e que em glória se manifestará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado nos currais, não tenha alimento lá na despensa, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus, da minha salvação, que já me deu o melhor, o seu único filho para morrer pelos meus pecados, ressuscitou, e nele eu ressuscitarei também. Nele eu estou firme também, nele eu tenho vida também. Coloque-se de pé, nele eu tenho a provisão, nele posso todas as coisas, é Ele quem me fortalece. Oh Espírito do Senhor, nós clamamos aqui nessa hora, vem e arde o teu fogo sobre nós e acende toda a possibilidade, porque o nosso foco está na promessa, nas promessas. Então o nosso foco não está nos nossos sentimentos, é nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor não falham, as promessas do Senhor se cumprem. Aleluia. 1 Reis, verso 17, 14 diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e ela fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher, a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra do Senhor continua valendo hoje. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Coragem, ousadia, intrepidez, fé, use a autoridade do nome de Jesus.
Posicione-se diante das circunstâncias contrárias. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece, nele que nos fortalece. Podemos sim, venceremos sim, conquistaremos sim, progrediremos sim, avançaremos sim. Seremos não apenas abençoados, mas abençoadores. Venceremos os medos, os terrores, as situações adversas, porque o Senhor é conosco. Eu estarei contigo todos os dias de sua vida. Aleluia, aleluia. Essa é a porção do Senhor para nós. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, coragem, sou eu, coragem, sou eu. Quando tudo está complicado, hoje mesmo eu estava falando com uma irmã, e a irmã disse que eu estava com medo, estava sem ânimo. E nós, eu e Júlio, podemos dizer para ela: irmã, coragem, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Porque para onde Ele está preparando para nós estarmos, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza. Para o lugar que Ele está preparando, para onde nós iremos, a paz reinará. A alegria será abundante, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito do Senhor. Se és tu, manda-me que eu e a teu encontro com as águas, sobre as águas. E o Senhor diz: vem, vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Quando o Senhor diz: vem, creia que Ele fará aquilo que você não pode fazer. Pedro andou sobre as águas, porque ele ouviu a voz do Senhor. Senhor, o que está aqui em questão, queridos, não é a impossibilidade, mas é quem eu estou escutando e quem eu estou crendo. Saia daqui hoje com essa compreensão. As impossibilidades só são oportunidades para o milagre. O foco é na palavra e nas promessas do Senhor. A confiança tem que ser nele, não nas circunstâncias, ainda que tenha todas as situações que nós encontramos para trazer um alento, mas Ele tem a abundância. E por fim, mantenha a sua visão na abundância. Verso 17: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher chamou Elias, que te fiz, homem de Deus. Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. A nossa visão que ele tem que ser na possibilidade. Eu creio que o meu Redentor vive, o Senhor pode fazer, as promessas do Senhor se cumprirão em minha vida. Terei a bênção do Senhor para minha família, minha casa, meu marido, minha esposa, a minha descendência será bendita. Não andarei, não mendigarei o pão, porque o Senhor é um alimento direto continuamente. Eu viverei, o melhor de Deus está por vir. O Senhor já tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Muito mais do que nós merecemos. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Não existe impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então hoje você sai daqui com essa porção da possibilidade. De tudo Ele pode. Se existe um agente de milagre nessa terra, é você. Diga: eu sou o agente de milagre de Deus nessa terra. Repita comigo: nós somos agentes de milagre de Deus nessa terra. Diga: a igreja do Senhor Jesus Cristo é a esperança viva que nunca morrerá sobre a face da terra e viverá para a glória de Deus eternamente com Ele. Amém, 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 aleluia. Eu sei que esse momento foi uma semente lançada na terra fértil do seu coração.
Por isso, eu te espero na próxima terça-feira no Avivando Atitude.